Olá, boa noite para você que está vendo essa live gravada no IGTV. Se você quiser adiantar um pouquinho, eu vou esperar as pessoas chegarem, né? O Instagram avisar que eu tô aqui online. Então, se você quiser adiantar um pouquinho para ir direto pro conteúdo, fique à vontade. Oi, Si, boa noite. Eu vou aproveitar e colocar aqui a água no meu copo, porque eu esqueci de pôr água no copo. Então, se você tá chegando aqui agora, essa é a segunda aula semanal gratuita que a gente vai dar toda quarta-feira às 19 horas, a gente vai dar aula gratuita. E a intenção dessas aulas é te ajudar a ter um relacionamento leve e saudável com seu filho. E o que a gente entende por relacionamento leve, relacionamento saudável, né? É você sentir prazer de estar com seu filho, é você ter vontade de voltar para casa depois do trabalho, é você conseguir não ficar se julgando o tempo todo como mãe ou julgando o tempo todo o comportamento do seu filho. É vocês dois terem momentos muito bons juntos e também você apoiar ele nos momentos difíceis. Então, nosso trabalho, né, é a Si e eu, é te ajudar a ter esse relacionamento leve e saudável com os filhos, porque isso é muito revolucionário. Não é comum. O que é mais comum é a gente ter um relacionamento autoritário com os filhos, né? O que a gente viveu na maioria das casas, a maioria das realidades, é um relacionamento autoritário, né? Não é um relacionamento leve, um relacionamento saudável, em que a criança ela é vista como ela realmente é e aceita e amada incondicionalmente. E também a mãe não é uma mulher que está ali presente para ela, assim como para todos. Então, o que a gente vê, o que é mais comum e o que é o tradicional é um relacionamento autoritário em que a criança ela não tem vez, né? Ela tá o tempo todo sendo controlada, né, para que ela seja alguém que os pais querem que ela seja. E uma mãe também que tá o tempo todo ali querendo ser essa mãe que todo mundo quer que ela seja. E isso torna tudo muito pesado e, consequentemente, não é saudável, porque quando a gente cresce, né, tem relacionamentos entre pais e filhos, né, entre mães e filhos, que ainda que comece assim, a criança, né, vai adultecendo e o relacionamento continua bem. Mas tem relacionamentos que são ruins e pesados pelo resto da vida, e não é isso que a gente acredita para o mundo. A gente acredita num mundo igualitário, que as pessoas se relacionam bem. E para começar essa live, gente, você vai sair daqui com 5 aprendizados que te farão amar uma boa birra. É isso mesmo. Você vai sair dessa live entendendo o que é a birra. Vou te dar cinco aprendizados para você entender o que é a birra, saber lidar com ela e, além de tudo, gostar dela, porque você vai entender o que é a birra. E o que a birra tem com relacionamento? Tem a ver com relacionamento mãe e filho, tudo a ver. Porque tem muitos comportamentos desafiadores, mas a birra é o que mais incomoda e é um dos fatores que mais fazem a gente rotular a criança. E aí, aquela criança birrenta, né? A gente para de ver a criança e só fica vendo aquele comportamento. Então é por isso que a gente tá falando disso hoje. Voltei. Meu vídeo foi pausado, mas eu já voltei. Eu trabalhei com crianças na igreja desde que eu tinha 13 anos. E quando eu trabalhava com as crianças na igreja, eu sempre senti muita empatia por crianças, sabe? Eu me incomodava quando as crianças eram, tipo, na igreja era muito comum que as crianças
fossem invisibilizadas, né? Tipo, como se a criança fosse só um incômodo, só uma cadeira que a gente tem que tirar do meio para as pessoas se sentirem confortáveis. E isso sempre foi muito difícil para mim, né? Lidar. Então eu trabalhei com criança na igreja, eu tinha simpatia, mas naquela época eu ainda acreditava duas coisas que eram muito erradas, né? Que os pais sabiam tudo o que fazer a respeito das crianças e que se o pai fizesse o que ele tinha que fazer, a criança teria um comportamento que não incomodasse ninguém. E aí eu lembro de uma vez, né, que um casal, esse casal nem era muito amigo meu, mas eles eram amigos de alguns amigos. E eu lembro que eu tava com uma pessoa que trabalhava comigo lá, né, na igreja, num evento, né, acho que era um chá, uma festa à noite, né, na casa de um dos casais, né, lá que eram da igreja e amigos. E aí, oi Pri, boa noite, seja bem-vinda. Tô aqui, falei um pouquinho sobre o porquê está falando de birra, né? Porque ela impacta muito no relacionamento mãe e filho e que a ideia aqui é que a gente construa um relacionamento leve e saudável. E que leve e saudável a gente quer dizer um relacionamento que você tem prazer de estar com o filho, seu filho tem prazer de estar com você, que você gosta de ficar com ele, que tem prazer de voltar para casa e que passa por momentos bons e momentos ruins juntos. Oi, Thalita, boa noite. E aí eu tô contando aqui uma história de quando eu trabalhava com criança, né? E tinha uma visão completamente errada. E aí a gente tava lá naquela festa e tinha essa menininha. E ela tava fazendo muita birra. Assim, era noite, né? Era noite e ela tava cansada. Os pais trabalhavam o dia inteiro, ela ficava na creche e ela tava cansada. E aí eu lembro da minha amiga falar assim pra mim: olha, quando eu tiver um filho, você me conta se ele ficar assim, porque eu não quero que meu filho fique assim nunca. E eu falei pra ela: sim, eu te conto, eu te conto, e você também, porque eu não quero que meu filho fique assim. Então, eu tava naquele momento julgando aqueles pais como pais incompetentes, né? Porque assim, a gente tava conversando assim, olha, provavelmente eles não sabem, aí a gente não era tão amiga dele, né? Eles não sabem que o filho deles, que a filha deles é insuportável, tá passando dos limites. E eu lembrei dessa história, sabe? Que é tão cruel, né? Tão cruel com a criança, é tão cruel com os pais. E que é o que acontece, né? E aí o Henrique nasceu. Quando o Henrique nasceu, eu consegui, de fato, aprender o que é estar do lado da criança. Porque numa briga, né? Numa briga de poder, se a gente fosse pensar numa briga de poder, e se a gente fosse ver, se a gente visse uma criança tendo qualquer tipo de comportamento e um adulto tendo qualquer tipo de comportamento, a gente que pudesse prejudicar a criança, a gente sempre teria que ficar do lado da criança. Então, eu tive que ter essa experiência diária de convivência com uma criança, né? Que foi a experiência que eu tive quando o Henrique nasceu, para entender que a criança que precisa ser vista. Se a gente tiver que ficar do lado de alguém, a gente tem que escolher o lado da criança, porque ela é mais frágil, sabe? E aí, essa questão do rotular tira toda essa possibilidade, né? Então, assim, se eu olho para uma criança e penso, essa criança é birrenta, essa birra é errada, isso daí você entende que justifica qualquer coisa que o adulto faça? E daí a criança fica numa posição, ela já é mais fraca, né? Daí a criança fica ainda mais no momento que ela tá precisando de alguém, porque vocês concordam que uma birra é um momento de muita exposição? Tem um vídeo de uma propaganda, acho que é uma propaganda da Espanha, sobre que a criança faz: oi Silvana, boa noite. A criança faz birra no supermercado. E nessa propaganda, a criança joga as coisas no chão e a criança chora e todo mundo fica olhando pro pai. E quando eu vejo aquele vídeo, eu penso, cara, mas essa criança tá exposta.
uma birra é uma exposição. E hoje eu falei nos stories, né, que todo mundo faz birra, não, a gente nunca para de fazer birra. E agora eu vou contextualizar melhor isso para vocês. Então, 5 coisas, né? 5 aprendizados que que te farão amar uma boa birra. Então, o primeiro aprendizado é como funciona o nosso cérebro. Eu tentei improvisar aqui com uma bola. Vamos ver se vai dar certo. Ó, o nosso cérebro tem 3 partes, né? A primeira parte, que é a parte da frente, é o neocórtex. E a gente tem aqui, ó, o cérebro reptiliano, que é que tá aqui perto da base da coluna, né? E a gente tem também o cérebro emocional, que é o sistema límbico, que é onde fica, né, a nossa amígdala. Então, o cérebro, ele tem 3 partes, né? Então, a gente tem, né, a base aqui, que é o cérebro reptiliano. Por que é reptiliano? Por causa dos répteis, das criaturas mais antigas. Então, a gente tem essa parte do cérebro todas as funções inconscientes de sobrevivência fica a cargo do cérebro reptiliano. E aí, vai subindo um pouco mais, e aí tem o cérebro límbico, que também é chamado de cérebro mamífero. E por quê? Porque foi herdada, né, essa parte do cérebro, ela é parecida com a dos mamíferos. E o cérebro dos répteis para os mamíferos já tem mais inteligência, né, do que os répteis. Dentro desse cérebro mamífero, que é o nosso sistema límbico, o cérebro emocional, dentro do cérebro emocional é onde ficam guardadas todas as nossas memórias, sensações, traumas, dentro desse sistema límbico, né? E temos o neocórtex, que é a parte pensante. Tudo que eu tô falando aqui, tudo que eu falar para vocês nessa live, tá aqui nesse livro, ó, como base o livro O Despertar do Tigre, Curando o Trauma, do Peter Levine, e o livro Chorar é Essencial, da Vanessa Galvani. Aí, o que o Peter Levine fala aqui no livro dele, ó, aqui, ó, o instinto é a parte do cérebro reptiliano. A emoção é a parte do cérebro mamífero. E o intelecto, que é o intelecto, o neocórtex, só o humano tem, né? Só o ser humano tem. Então, o instinto, a emoção e o intelecto funcionam juntos no humano saudável para criar a maior amplitude possível de escolhas em qualquer situação. Então, assim, nós somos, né, muito avançados, porque a gente tem toda a parte instintiva dos répteis, toda a parte instintiva dos mamíferos e ainda temos o sistema racional, né, o neocórtex. E o que é a birra? Quando a gente... vamos falar da criança, né? A criança, ela tá aprendendo alguma coisa nova. Ela tá aprendendo... E aí, o que é importante? O cérebro mamífero, se o cérebro mamífero tá ok, libera para o neocórtex pensar, para a gente conseguir aprender, estar mais racional. Se o cérebro, né, se o cérebro mamífero, se o cérebro emocional, se as nossas emoções, elas estão com problemas, vamos dizer assim, a Vanessa Galvani fala que é como se existisse aqui, entre o cérebro mamífero e o racional, existisse um caninho. E quando esse caninho entope, que são as emoções, a gente não consegue mais pensar. Então a gente fica irracional, a gente fica lá só com o cérebro mamífero e com o cérebro reptiliano. Porque o reptiliano é a nossa sobrevivência, né? Então... nós herdamos a capacidade de, nesse livro do Curar, né, do Despertar do Tigre, ele está falando que a gente herdou, né, dos animais, a gente herdou a capacidade de cura das emoções. A gente herdou isso e tá dentro de nós.
E aí, quando a gente tá bem, quando a gente não tem, né, um trauma, o que seria um trauma? Um trauma é algo, alguma emoção que daí meio que bloqueia, né, entre o nosso cérebro emocional e a nossa inteligência. É um bloqueio, vamos falar que um trauma é um bloqueio. E o que é a birra? Quando a criança tá aprendendo alguma coisa, a criança, o ser humano, a gente quer fazer alguma coisa muito antes da gente conseguir fazer alguma coisa. Então, quando você quer fazer alguma coisa e você não sabe fazer, então imagina a criança que tá aprendendo a andar. Ela quer andar muito antes dela conseguir andar. Então a criança treina, mas tem uma hora que ela fica muito frustrada, porque a criança, ela quer fazer alguma coisa, ela não consegue fazer. E aí, quando a criança tá muito frustrada, muito ferida, alguma coisa que a criança não consegue entender, alguma situação que a criança precisa elaborar. Oi, Nicole, tudo bem? Boa noite. O que acontece? A criança, ela precisa, e é uma bomba de energia dentro dessa criança que ela precisa liberar. E como que a criança libera isso? Ela libera através da birra. E normalmente, então, a criança vai fazer birra nos momentos que ela tiver nesses saltos de desenvolvimento. Oi, Manu, boa noite. A criança vai fazer birra quando ela tiver nesses momentos de salto de desenvolvimento. E nós adultos, o que acontece? A gente não chama de birra, a gente chama de chilique. Mas vocês já perceberam que quando a gente tá tentando fazer algo, quando a gente quer uma mudança na nossa vida, quando a gente quer fazer algo diferente, a gente não consegue, a gente fica muito estressado e a gente faz o quê? A gente explode. Então, a birra, o que ela é? Nada mais ela é do que um jeito da gente... Ai, obrigada, Manu. De um jeito da gente liberar a frustração, que pode ser do aprendizado, pode ser de... Tipo, imaginem aí, ó, quando eu falo de aprendizado, talvez venha na sua mente a criança... Eu dei o exemplo da criança aprender a andar. Mas imaginem que a criança foi para uma escola nova e ela tá tentando fazer amigos. E ela não consegue fazer amigos. E aí, isso vai juntando lá dentro do cérebro emocional dela. E quando não tem mais lugar lá dentro, ela explode. A Márcia Tozin, da Criação Neurocompatível, ela fala o seguinte: tem birras que são contornáveis. E tem birras que você consegue distrair. E tem birras que você não consegue distrair. Por que acontece? Quando a criança está no meio de uma birra, a criança está irracional, porque o neocórtex é a razão. Só que lembra que tem um caninho que bloqueia as frustrações, sabe? As coisas que a criança não entende, elas que isso tudo é emoção, que é tudo lá do cérebro emocional, isso tudo faz com que a criança vai ficando cheia, e ela explode. E quando ela explode, quando a gente explode, a gente fica livre. Quando uma criança faz uma birra, uma boa birra, e ela está num processo de aprendizagem, ela está disponível para tentar de novo. Gente, eu não sei se vocês que estão aqui acompanharam o processo da criança aprender a andar, mas eu acompanhei o processo da Joana e eu fiquei muito impressionada, porque assim, é muita dedicação que a criança precisa para andar. Ela tenta muitas vezes até conseguir. E se você pensar numa mudança de hábito que você tente fazer, então o que acontece? A criança, ela precisa de liberar essa energia toda para que ela possa começar a tentar de novo. E isso vai acontecer a nossa vida inteira, entendeu? Agora eu vou ler aqui vocês, eu dei uma lida aqui. A Manu disse que eu tô linda, obrigada. Fofa, obrigada, gente. A Jojo hoje está tal mãe, tal filha.
Chamamos de explodir ou dar chilique. Nem sei como escreve. Eu acho que é com X. A Jojo tá lá com o pai dela. Pra eu poder dar aula. Então, agora eu falei o que é a birra. Então, a birra é uma descarga necessária, uma descarga emocional. Oi, Paulo, boa noite. Uma descarga emocional necessária no processo de aprendizagem, no processo de desenvolvimento humano. É claro que quando a gente, nos adultos, o que acontece? A gente dá chilique, tem gente que briga no trânsito, tem gente que briga com caixa, tem vezes que você chega em casa e tudo que você queria era ver seu marido, mas aí o que você faz quando ele chega? Você grita, porque o seu dia foi muito difícil. É birra, porque você precisa descarregar. Agora, eu tô falando que é assim que tem que ser, que você tem que dar esse chilique, que você tem que fazer desse jeito? Não. Então, agora a próxima coisa, né? Eu falei o 1 e 2 juntos, que quando a birra ocorre, né? Então eu falei primeiro o que acontece no cérebro e segundo quando a birra ocorre. Deixa eu ler vocês. Aqui comecei a trabalhar após esses anos em casa. Arthur não está comendo, está batendo e não está dormindo. Provavelmente ele está precisando lidar com isso, né? De alguma forma. E aí é importante pensar, né, que até a criança chegar nesse nível da birra, tem outros estágios antes. E uma coisa que dá muito certo, Manu, é se conectar com ele, né? Ficar com ele, né, de tentar dar um tempo, né, de conexão com ele, muito profunda, para ele conseguir lidar com isso, né? E na pior das hipóteses, acolher tudo isso dele, né? Porque assim, realmente é difícil. Você ficou um tempão em casa. E mesmo que você não tivesse ficado tanto tempo com ele, né? Imagina que você tivesse ficado de férias, 1 mês em casa e agora você voltou a trabalhar. E aí é importante olhar para ele, né? Olhar para ele e perceber que ele vai precisar de um tratamento diferente, né? Que agora é importante lidar com o jeito que ele tá apresentando, né? Que ele tá sentindo. Ai, Paulo falando que eu tô dando show, como sempre. Obrigada. Nicole, eu não tô maquiada. Tô maquiada, não. Então, gente, é isso. Então, quando que a birra ocorre? Quando a gente tá muito frustrado e precisa liberar tudo isso dentro de nós. Aí, terceiro, né? Qual é a diferença entre a birra dos adultos e da criança, né? Nós adultos, imaginem que as crianças, elas têm a chance de não serem traumatizadas. Mas imaginem que a gente já tem muitos traumas, né? A gente já vem de ter muita coisa acumulada. Então nossas birras não são como a da criança, porque daqui a pouco eu vou te falar como é a birra da criança. Aquele vídeo que eu coloquei aqui nos stories da mãe dando chilique, e se jogando no chão e fazendo tudo aquilo, seria o ideal. A gente devia fazer aquilo, a gente devia conseguir fazer, mas a gente não consegue. Porque a gente foi tão reprimido a vida inteira que a gente não consegue fazer, né? Já a criança, por que para a criança é tão mais fácil, né, fazer o processo da birra? Porque a criança, ela ainda tem esse instinto muito mais natural, né? Quanto menor a criança e quanto menos, né, tem essa repressão da birra, mais fácil será a criança fazer o processo. E aí, o quarto, né, o quarto aprendizado é assim, o que esperar da birra? O que é a birra? Então, o que acontece, né? O que a criança faz? A criança, de 5 a 15 minutos, ela grita, ela pode empurrar coisas, tremer e talvez ela chore, mas normalmente a criança não chora, porque é um boom de energia. Ela tem que... Sabe quando você tá tentando fazer uma coisa, tentando, e você não consegue, aí você bate e fala, meu Deus, não aguento mais. É isso, a birra é isso, né? Nesse nível, pensem, tipo, nesse nível animal mesmo, sabe? Então a criança normalmente empurra. E nós adultos, como que a gente faz pra gente não precisar descontar, né, nas pessoas e tudo mais? Você precisa ter um lugar seguro que você possa
a gente começa falando, né, gente? Primeiro nível pra gente ir liberando tudo isso é falar. Depois a gente vai chorar. E quem sabe um dia a gente consegue liberar tanto que a gente consiga tremer, a gente consiga... Sabe, depois de um... Oi, mãe. Oi, Jaqueline, boa noite, tudo bem? Sabe, depois de um... sei lá, de um acidente de carro ou uma coisa assim que acontece, sabe? Tipo, uma coisa que bate o barulho muito alto que a gente treme muito. Isso é o nosso corpo fazendo liberar todo aquele estresse que você sofreu naquele impacto. E a birra, ela é isso. É esse estresse sendo liberado. De maneira que a criança não vai ficar bloqueada, ela não vai ficar... Então imaginem que a criança está tentando se relacionar, né? A criança está tentando ali muitas e muitas vezes se relacionar. E aí ela vai ter um ataque de birra e ninguém deixa. Quer dizer, a criança não vai ter força suficiente. Eu pensei muito também, lendo esse livro, nos adolescentes. Eu dava muita birra, muito chilique quando eu era adolescente. Porque é necessário. É óbvio que, assim, não é pra gente maltratar as pessoas, né? Não é pra criança maltratar ninguém e nem é pra gente, como adulto, também maltratar. É pra gente entender que esse processo é natural. Então, a gente conseguir resguardar este momento. Porque, como eu falei lá no começo, um ataque de birra é algo para ser protegido. A criança está sofrendo naquele momento. Aquilo está sendo curador, mas não está sendo prazeroso. É importante também entender isso, sabe? Como quando a gente precisa fazer um tratamento médico, né? Quando a gente tem que se submeter a algum procedimento médico, tipo dentista, ou a própria vacina, né? Vai? Para criança, principalmente. Você sabe que vai fazer bem, mas a criança pode ter... como é o nome que chama, gente? Vai ter lá, pode ter febre, vai ficar às vezes com a perna doendo. Quer dizer, é algo que vai fazer bem, mas não é confortável. Então, como sociedade, como mães, a gente precisa entender o processo natural. E aí, se você tá achando essa live muita loucura, muito... Não tem nada a ver. Gente, isso são estudos científicos, mas também entender que só você, na sua experiência, vai poder perceber os benefícios. Eu ficar aqui falando pra você que seu filho dá uma boa birra é uma coisa boa, não adianta. Você precisa permitir. E o que acontece? Existem duas estratégias que a gente usa muito, que é acalmar ou distrair a criança quando ela tem um ataque de birra. Às vezes... a criança faz isso no supermercado, às vezes a criança faz isso na casa de alguém, e eu entendo super você tentar acalmar ou tentar distrair, mas às vezes não vai adiantar, e se não adiantar, você vai falar o quê? Dá licença, me deixem aqui, está tudo bem, ou você vai tentar levar o seu filho para um lugar resguardado, e vai ouvir, e aí, o quinto aprendizado que eu quero deixar para você, então, é o que fazer, né? Como lidar? Proteger o seu filho para ele não se machucar. Proteger ele para ele não machucar outras pessoas, não quebrar nada. Ficar em silêncio com a criança, sabe? Se a criança precisar de uma palavra, você fala uma palavra boa, você fala uma coisa que ajude o seu filho, sabe? Mas o principal se a criança tentar empurrar alguma coisa, ou se ela tentar... porque normalmente a criança se debate e a gente tem a impressão de que a criança tá batendo e tudo, mas ela tá se debatendo. É importante a gente cuidar da segurança dela. É muito importante também não ficar falando depois, né? Você gosta de ser lembrado pelos seus ataques de chilique? Tipo, imagina, né, que você é uma mãe muito boa. Imagina que você é uma mãe muito boa, não, né? Porque assim, você é uma mãe muito boa. E aí você dá um ataque de chilique e aí todo mundo fica te rotulando e te nomeando por esse ataque de chilique. Não é horrível? E é isso que a gente faz com as crianças. As crianças, elas são boas. Na maioria do tempo, elas estão cooperando com a gente. Na maioria do tempo, a gente decide tudo por elas. E daí, quando ela tem um ataque de birra, a gente fala que aquela criança é birrenta.
Então, o que eu quero te dizer é, e aí, pensem, percebam, se o seu filho fizer isso e você puder resguardar esse ambiente, se você puder ouvir, vai durar de 5 a 15 minutos, você percebe depois o avanço que ele vai ter. Se ele qual a nova habilidade que ele vai ter? Não importa a idade, você percebe, de repente a criança tá mais uma criança maior, tipo a Joana agora tem 5, ela vai começar a falar coisas que você nunca tinha escutado, ela vai tentar coisas com o corpo que ela nunca tinha feito. Então, eu disse pra você, os 5 aprendizados quando que a birra ocorre, o que é a birra, quando ela ocorre, qual a diferença entre adultos e crianças, né? Qual a diferença da birra entre adultos e crianças, o que esperar da birra e o que fazer, né? Como lidar com a birra. E pra gente, e aí é importante assim, a gente nunca para de aprender. Então, se você tá, esse processo que você tá aqui, quem tá vendo essa live, você tá mudando, você tá tentando mudar. A gente tá falando de algo completamente diferente. A maioria das pessoas que você conhece batem no filho quando ele se joga no chão. A maioria das pessoas que você conhece vão te achar uma boba, uma molenga, por você querer ajudar o seu filho e você não ficar rotulando ele, você não falar mal dele porque ele tá fazendo uma birra. Isso é um processo de aprendizagem. E você tá tentando melhorar dia após dia, tentando melhorar. Então, você precisa ter um lugar para você falar, sabe? Não aguento mais, é muito difícil, caramba. A gente sempre fala aqui sobre você ter um lugar seguro para você falar do que você sente. E aí é o seu ataque de birra. Sabe? Gente, experimentem se você tiver um lugar. Faz isso mesmo que você, tipo, seu filho deu uma birra, se você tiver vontade, tiver coragem, tenta se jogar no chão e se debater também. Ai, mas isso é muito ridículo, isso é muito idiota. E daí, se for ridículo e idiota, mas funcionar, você se sentir melhor? Não é pra você se machucar. E aí, eu vou agora justificar por que aquela atitude daquela mãe naquele vídeo dá certo. Porque quando a criança... A Simone falou isso hoje num post, se vocês quiserem ver lá, tem um post no feed, sobre brincar. Por que quando aquela mãe se joga no chão e faz aquele chilique, a criança para? Cara, porque brincar é o jeito que a criança entende as coisas. Aquela mãe fez o que a criança normalmente faz. Então aquele menino falou assim, caracas, mano, olha isso, minha mãe deu um show aqui, isso é legal, isso é interessante. E aí, né, se eu for usar aquele exemplo de birra, aquele menino não tava cheio de frustrações, ele não tava precisando liberar toda essa energia, porque ele parou, entendeu? Tem momentos que você vai conseguir parar, né, a birra, e tem momentos que você não vai conseguir, e não é porque você é ruim. Então é importante também entender isso, que não é sobre você e nem é sobre o seu filho. Entende que é um processo do corpo, é um processo de cura, é um processo que está acontecendo e que a criança, ela tá fazendo isso, não pensando, ela não tá pensando, justamente ela tá tentando pensar e por isso que ela tá fazendo a birra. Mas o vídeo dá certo porque a criança se conecta na brincadeira, a mãe fez uma coisa... Oi, Aline, boa noite. Finalmente consegui entrar no horário certo. A gente já tá aqui indo pro finalzinho, mas a live vai ficar salva, tá bom? E se você tiver alguma dúvida, quem tá aqui comigo, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma situação específica que vocês queiram falar sobre isso, eu tô aqui à disposição. Mas, então eu deixo também, se você for distrair o seu filho, né? Se você tá lá no momento que você não pode ouvir, que você quer distrair, faz uma brincadeira, sabe? E quando você fizer isso, sabe? Também naquele vídeo eu fiquei pensando nisso, sabe? Tipo, parecia que ela tava zoando ele. Quando você fizer uma brincadeira, assim, tipo... a gente faz muita brincadeira assim aqui em casa, né? Tipo, a Jona começa a fazer uma coisa e a gente começa a imitar ela.
A ideia não é zoar a cara da criança, né? Tipo, ai, olha, agora eu tô fazendo besteira igual a você. É justamente o contrário. É se colocar na altura da criança, porque a criança entende. E aí, eu falei como o cérebro funciona, mas eu não falei que o cérebro da criança, o neocórtex, gente, o nosso neocórtex, ele só está 100% formado com 25 anos de idade. Então, vocês que estão aqui, talvez tenham filhos assim como a gente, de 1, 2, 3, 4, 5 anos. Então, imagina que a Joana tem 5, o cérebro dela, eu não sei fazer a conta exata aqui, tá? Mas falta 20 anos para a parte pensante estar totalmente desenvolvida. Então, o que mais vai acontecer com a criança é usar essas outras duas partes. E isso não é ruim, gente, isso é bom. Quer dizer, a criança está usando os instintos naturais dela para se curar. E qual é o nosso papel? É deixar a criança lá fazendo birra sozinha? Isso não é certo, entende? Porque quando o seu filho tá, vamos imaginar aí quando seu filho tá com uma coisa incontrolável, vamos pensar que seu filho tá com uma disenteria, né? Você deixa seu filho com disenteria? Você fica, deixa ele sujo? Ah, você tá com disenteria, então o problema é seu. Você deixa? Você não deixa. Você cuida, você troca a fralda, você fica com ele, você dá água, porque você se importa. Gente, chorar, fazer birra é a mesma coisa, só que não é fisiológico, é emocional. Entendam? E aí, e isso faz com que o seu filho seja uma criança mais inteligente. Não só inteligência, não só inteligência matemática, mas todo tipo, inteligência emocional, inteligência social, sabe? E é algo que, assim, ninguém vai te aplaudir. Ninguém vai te aplaudir, ninguém vai falar, nossa, você é uma ótima mãe. Pelo contrário, me dizem muitas vezes, você deixa a Joana fazer tudo. Essa menina precisa de limites. Meu irmão me pergunta várias vezes assim, você não tem medo de quando ela crescer você pensar que você devia ter feito tudo diferente? E eu respondo pra ele, não tenho medo. Eu não tenho medo, porque a experiência, gente, a experiência. Quando você faz alguma coisa com seu filho, você vê que dá certo. Porque bater, humilhar, gritar, não funciona. Não funciona porque o que eu vejo são os pais fazendo isso dia após dia, após dia, após dia. E o comportamento da criança nunca melhora. Então, assim, o que eu quero dizer? As birras, elas vão acontecer por conta do processo de aprendizagem? Vão acontecer. Mas você vai ver a evolução, você vai perceber no momento seguinte o quanto seu filho tá o quanto aquilo foi benéfico para ele, sabe? E é uma coisa de longo prazo, uma construção de um relacionamento de longo prazo, de você respeitar a fase que o seu filho tá, de você respeitar ele como criança, entender que ele precisa que você entenda como ele funciona. E isso faz parte, entendeu? Faz parte do aprendizado dele, faz parte do sistema emocional. Opa, travei, né? Faz parte. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Me falem aí se vocês têm alguma dúvida. Vou tomar água enquanto isso. Muito obrigada para vocês que estão aqui. E aí, eu não coloquei isso nas minhas anotações, mas assim, a parte mais difícil, gente, é o aprendizado, né? É conseguir pensar diferente, conseguir fazer diferente e permanecer, porque por isso que a gente tá aqui, por isso que as irmãs estão aqui, por isso que a gente tem no nosso link da bio o link de espera pro Inquietas em Rodas, porque você precisa ter outras mães que pensem como você, para você não sucumbir. Porque a maioria das pessoas vão falar para você que você tá fazendo errado.
Mas é só com muito amor e muito conhecimento, muito apoio, que você vai conseguir perceber que respeitar seu filho, amar seu filho, ajudar ele nesses momentos, não é o que, não, isso não tá errado. Errado é não amar, é amar o nosso filho somente na hora que ele tá bonzinho, né? Quando ele tá passando por um momento difícil, que é esse momento, né, da birra, a gente quer parar. Então é isso. Não é fácil. Eu quero te abraçar e te dizer assim, pensar ao contrário, pensar diferente não é fácil, mas é possível e os resultados que você vai ter no relacionamento com seu filho, você vai ver, é incrível, tá bom? Que bom que você gostou. Beijo pra vocês, boa noite. Qualquer dúvida, estou à disposição. Se vocês gostaram da live, compartilha com a amiga de vocês, compartilha aí nos stories para que mais mães possam ver, mais mães possam entender todo esse processo e a gente possa respeitar mais crianças e tornar esse mundo um mundo melhor para as crianças. Porque é muito difícil, né, ser criança nesse mundo que tudo que as crianças fazem é errado. Beijos. Tchau, tchau.